Atenção, São Paulo. Atenção, São Paulo. Vamos lá. Bom, eu sou o Rodrigo, componente de São Vivência. Queria agradecer a todas e todas que estão aqui nesse horário. Agradecer as convidadas, né? Muita honra ter vocês aqui. Eu queria fazer uma pergunta que acaba sendo transversal, né? Que aflige muito de nós e acho que a gente está com a mesa talvez mais qualificada para falar sobre isso do que eu vou abordar, que é sobre a questão de um legado, né? A gente está aqui com a Evelyn, que é alguém que é desde a escola Mirim e hoje responsável pelas escolas Mirim, né? De alguma forma. A gente está aqui com a Winnie, que é carnavalesca, uma artista da escola Mirim, e tem alguém que já era da escola Mirim, mas lutou para depois adulta estar falando de uma renovação, e tem a Jaqueline também, né? Que a gente conhece um pouco da biografia dela, né? Que é legado e herança. E aí a gente tem uma preocupação que é assim, eu trabalho muito com o departamento cultural e centro de memória. E aí as pessoas me perguntam qual é o futuro disso. E eu sempre corrijo. Eu acho que a gente tem que se preocupar qual é o presente disso. E aí a minha pergunta é, qual é o olhar de vocês, todas aí da mesa, em ponto de preocupação de como está essa renovação? Porque eu acho que assim, a gente fala muito assim, está faltando baianos, né? Está faltando porque tem esse setor conservador que é uma força contrária, mas eu fico preocupado com as sementinhas também, né? Então, assim, dar um foco nisso, assim, dizer qual é o caminho, ou de repente a gente elabora aqui alguma reflexão sobre como está isso, essa semente. Eu trabalho agora na diretoria cultural da IESA, né? Estou no departamento de cultura e também trabalho com essa questão de lá da IESA, de centro de memória e acervo. E sou professora de história. Muita gente acha que quando a gente vai organizar acervo e falar de centro de memória, a gente vai trazer uma questão que vai virar uma chatice. E isso é extremamente perigoso. Então, quando a gente fala de tradição ligada à modernização, que é manter essa base, manter todos esses ensinamentos que a gente tem. E uma coisa que eu valorizo muito, a gente está com uma reitoria de carnaval na Universidade de Carnaval de Maricá, que é uma universidade diferente. Diferente porque a gente trata esses grandes baluartes, enfim, esses grandes saberes da escola de samba como doutores. A gente trata da Cartola como doutor. E o Cartola, ele teve acesso à escola formal muito pequeno. Ele não teve o acesso à escola formal. Só que o Cartola é um doutor, porque ele cria a Estação Primeira de Mangueira. Então, como que a gente consegue oferecer ao Cartola esse mérito de doutor, se baseando, por exemplo, numa escola formal, né? Então, a gente está reestruturando aí para tratar esses grandes nomes, esses grandes mestres. Cartola, vou trazer mais para cá Laíla, né, que conduzia uma escola de samba de uma forma magistral, de uma forma incrível. Então, tratar esses saberes também de uma forma valorosa. Então, para a gente, são doutores do saber, sabe? Então, cabe a uma universidade do Carnaval, por exemplo, oferecer esse reconhecimento a essas pessoas. Falando do Centro de Memória e Preocupação de agora, com as nossas crianças, por exemplo, o que repito para vocês, e falo isso sem nenhum desrespeito mesmo, é uma opinião pessoal, e de vivência também, que é esse crescimento de religião e de matriz extremamente conservadora, que causa verdadeiramente o esvaziamento das escolas de samba. A gente precisa hoje, para ter as crianças na quadra, a gente precisa ir buscar na casa e ainda conversar com a família. O que era antes, por exemplo, na minha época, de 9, 10 anos de idade, era um movimento normal. Toda segunda-feira tem Mangueira da Manhã, tem um cachorro-quente da Mangueira da Manhã. Então estava todo mundo pronto para viver aquela experiência de sambar, depois de lanchar junto, né, de socializar daquela forma, o que hoje não acontece.
Então a gente precisa se colocar nessa condição enquanto cuidadores, né? A cultura é o cuidar. Então, se a gente acredita nessa cultura baseada nos saberes afros, a gente consegue, enquanto cidadão, construir isso começando dentro de casa, fazendo isso numa roda de conversa, numa sexta-feira, numa roda de bar. Então, esse trabalho que parece que não vai fazer efeito, mas que faz. Então, essa é a minha grande questão. Não basta, por exemplo, eu estava dentro de uma diretoria de cultura dentro da IESA e falou o quanto é importante a gente humanizar uma liga que trata de carnaval. Então, isso cabe a um departamento de cultura, à diretoria cultural. Como que a gente humaniza uma festa que já entrou no processo de mercantilização, já entrou. Isso não é culpa nossa, né? Isso começa lá na era Vargas, tá? Então, isso começa lá atrás. Então, como que a gente consegue humanizar? Valorizando e respeitando as tradições. Porque se a gente não tem tradição de povo, se a gente não tem perenidade, né, que é a gente trazer as crianças, desenvolver elas dentro dessa festa, daqui a 15 anos a gente não tem carnaval. Porque só dá para vender carnaval para empresas e tudo mais, porque a gente tem 4.000 componentes de cada uma dessas escolas de samba fazendo, porque aquela festa não é uma festa do mundo. Então a gente precisa cuidar dessa nossa base. A gente tem aí uma tarefa muito grande, isso já falo enquanto membro da IESA, isso já é algo que a gente pensa na nossa gestão. A gente fez já vários levantamentos e a gente entendeu que nesse último ano para cá, a gente conseguiu tornar o público do samba mais jovem, que era um público muito 36, 37 mais, tá? Então a gente está entendendo que a rede social, que a forma de comunicação é muito importante para a gente trazer esse pessoal para dentro do samba, para amar o samba como um futebol. Sabe como é aquela criança nasce? Não, isso aqui é feminista, isso aqui é vascaíno, isso aqui é flamenguista, palmeirense, isso aqui é vascaíno, beija-flor, enfim, grande rio. Então, trazer essa coisa do samba, mas a gente só consegue isso cuidando mesmo do nosso processo, enquanto pessoas que acreditam em cultura. Antes de falar de fazer cultural, a gente precisa se colocar como membro, como agente da cultura, seja lá onde for, seja como um amigo ou seja com grandes direções. Ele falou uma coisa que eu concordo muito, assim, às vezes a gente tem que fazer a nossa mudança dentro de casa, né? Eu acho que é o principal local que você pode começar. Eu sou mãe, né? Nem pontuei isso aqui, né? Eu sou mãe de uma adolescente, minha filha tem 15 anos. E eu lembro que eu sempre forcei muito, por eu trabalhar em roda de samba, eu sempre forcei muito a minha filha a ir. Falando, você vai. Aí ela, mas eu acho chato. Eu falei, não, você vai. Porque hoje você vai achar chato. Mas daqui a 10 anos, se tiver 25, você vai lembrar onde você estava, quem eram as pessoas que estavam lá. Porque são pessoas que têm um grau de importância dentro do universo de samba. E o meu papel é começar dentro de casa. E eu comecei a fazer esse movimento não só com a minha filha, eu comecei a fazer com os meus sobrinhos. Eu levei meus sobrinhos para os bolos. E minhas primas eram evangélicas, não são mais, assim, por questões delas, assim, mas eu lembro que quando eu pedi, porque são sobrinhos muito próximos meus, assim, eu falei assim, gente, vou pedir uma coisa para vocês, eu posso levar as crianças para estudar comigo? Aí minhas primas liberaram. E meus sobrinhos amaram, assim, eu chorei muito quando eu vi eles lá, porque, por questões, assim, por questões familiares, por estar feliz, por eles estarem ali, e por entender que eu estava contando uma história, não só fora da minha casa, eu estava contando uma história dentro da minha casa. E artisticamente falando, hoje eu construo enredos que eu pense que vai tocar essa criança de alguma forma. Eu fiz o Pequeno Príncipe Preto, isso foi, sei lá, 2023, 2022. Só que eu falei, cara, não, eu preciso ir mais, porque a gente tem diversas narrativas que o samba pode contar, que o carnaval pode contar. Aí eu fiz um enredo chamado de Matriarcas do Samba, que era contando a importância de mulheres dentro da construção do samba e do carnaval do Rio de Janeiro. Eu falei de Tia Ciata, eu falei de Tia Viviana, eu falei de Tia Carmen, eu falei de mulheres que trabalham comigo, porque a roda de
relação ao machismo. Eu tenho uma amiga que trabalha comigo, que é minha sócia dentro desse processo de construção, que é uma mulher de samba também. Então, assim, eu sou uma mulher sambista. Essas pessoas que trabalham comigo são mulheres sambistas, então por que eu não vou falar dessas mulheres? Eu acho que E aí isso foi a virada de chave também para eu fazer com que uma menina, dentro do processo do carnaval, da escola mirim, se sinta representada quando a gente fala sobre mulheres dentro do processo de samba. E um menino respeite a história dessas mulheres dentro do quadro da escola de samba. Assim como eu fiz um enredo agora desse ano, falando sobre a influência da língua tupi na língua portuguesa. Por quê? Porque nós somos fruto dos indígenas, nós somos fruto dos povos originários e somos frutos dos próprios africanos que vieram para o Brasil. Então, assim, a gente tem que contar a nossa história. E eu acho que quem tem o papel de construir isso. E, assim, como eu falei aqui, é muito legal a gente construir de uma forma... É muito bom você socializar cantando, você socializar dançando. E já que eu estou dentro de uma instituição que é mirim, o meu papel como profissional, mesmo que seja artístico, é levar essa reflexão. Tipo, olha de onde veio essa palavra que você fala até hoje. Essa palavra, ela vieram dos povos originários, ela não saiu do nada. É um legado que ficou. E assim como esse ano agora, que vai vir em 2026, eu vou falar sobre a importância das escolas mirins. Por quê? Porque eu vejo muita gente falando de escola mirim. Porque fulano é fruto de escola mirim. Mas, gente, só quem vive escola mirim sabe a realidade. A gente não tem nada. A gente não tem nada. Esse ano eu até achei que tinha mais coisa de estarem vendo, mas a gente não tem nada. Tem gente que nem sabe que existe. Tem gente que nem sabe que existe. E a gente forma pessoas. Eu acho que, assim, é só você ver quem são as pessoas hoje dentro do carnaval que são resultado das escolas mirins. Então, assim, eu acho que o papel é esse. No meu caso, que é mais a parte artística, né? Trazer as crianças para reflexão, nem que seja uma reflexão lúdica, nem que seja uma reflexão lá na hora do desfile, nem que seja uma reflexão na fantasia, nem que seja, sabe, no samba enredo. Eu acho que esse é o papel, essa é a forma que a gente tem de manter legado, manter ensinamento, manter uma história. Eu acho que esse é o papel e eu tento fazer isso não só para as